Shalom, seja bem-vindo ao canal Reconexão. Você está no ambiente virtual da Escola por Princípios do Brasil, participando da série A Páscoa. Hoje, dia 5, nós vamos falar de mais um elemento que compôs o Seder, ou a ceia de Páscoa, lá no Egito, no Êxodo capítulo 12, quando o Eterno disse que iria matar todos os primogênitos, somente seriam livres dessa visitação da morte aqueles que tivessem o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas. E foi isso que aconteceu. Aconteceu que naquela madrugada houve um grande clamor, um grande choro no Egito, onde somente a casa dos hebreus, a casa daqueles que tinham a marca do Cordeiro, foram livres de qualquer tipo de dor. Na verdade, a Páscoa significa livramento. A Páscoa significa que todo aquele que está em Cristo Jesus, todo aquele que tem o sangue de Jesus no seu coração, por mais que tenha dificuldades ou problemas aqui na terra, o Senhor os livra de cada um deles. Mas o elemento que nós vamos falar hoje será as ervas amargas. Qual a razão de ter ervas amargas num jantar como aquele, um jantar onde iria marcar o início da saída do povo da escravidão do Egito? Qual a razão do Eterno ter colocado ali no livro de Êxodo, no versículo 8, ervas amargas? Nós já comentamos sobre o cordeiro, falamos sobre os pães ázimos, e por que as ervas amargas? Bem, a gente começa até mesmo por uma questão importante, não pode ser colocada de fora. Usualmente, ervas amargas, né, folhas, elas servem, por terem muitas fibras, servem para o processo digestivo, melhora muito o processo digestivo. E aí você imagina que quando alimenta-se de cordeiro, carneiro, essas carnes, elas, mesmo sendo magras, elas são de uma certa forma pesadas. E aí vem os elementos contrabalanceando tudo isso. No caso, pães ázimos, como nós vimos no dia 4, e agora, dia 5, nós estamos vendo as ervas amargas, não é? Então, que simbolismo aponta as ervas amargas? Então, vamos extrair o termo amargo ou amargura. Então, isso aponta para quê? Fala sobre humilhação, fala sobre tristeza, fala até a própria amargura, porque imagina, 400 e poucos anos o povo debaixo de um jugo de escravidão, não é fácil, né? Fala também de ser humilhado, de ser... até coloca a memória da necessidade de ser humilde, né? Mas as ervas amargas em si realmente simboliza essa questão realmente de humilhação, né? Mas também o Eterno estava querendo deixar esse elemento a fim de que nos anos futuros, inclusive até o dia de hoje, as ervas amargas servissem como memorial também. Memorial para que ninguém esquecesse do seu passado. E isso nos ajuda muito quando nós colocamos isso dentro de um caminho de enfrentamento ou colaboração em mentoria, ou ajuda a alguém que esteja passando por dor e vinculado à questão da amargura. A visita ao passado, ou a lembrança do passado, ou a memória do passado, é um dos componentes para uma cura. Por quê? Porque se isso não for tratado, a questão da memória do passado, muitas das coisas vão se tornar cíclicas na vida de qualquer pessoa. Mas em se tratando de Páscoa, do Seder, em se tratando do cerimonial, da família estar em casa, celebrando a Páscoa, celebrando o livramento, celebrando o Pêssar, o vínculo com as ervas amargas é exatamente isso, que não se pode apagar a memória do passado, porém, passado precisa ser resolvido, enfrentado, sempre precisa acontecer isso. Então, quando se coloca o elemento ervas amargas dentro do contexto da Páscoa, é exatamente isso. E o interessante é que as ervas amargas, quando são colocadas à mesa, elas não disparam a amargura. Elas estão ali para representar que teve um tempo de amargura na vida da pessoa, porém, por intervenção do Deus Todo-Poderoso, informando
dirigindo naquela noite que todos aqueles que estivessem nos umbrais das portas das suas casas, o sangue do Cordeiro, não haveria de passar pela amargura do luto, a amargura da dor e também a amargura de continuar escravo. Então, essas ervas amargas, elas falam tudo isso e muito mais. Mas eu acredito que esses itens que eu estou falando aqui seja extremamente importante para a sua composição da ceia, da celebração da Páscoa. No livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz assim: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Então, uma das citações nas celebrações de Páscoa é exatamente isso. Porque se você traz à memória aquilo que te traz esperança, e obviamente muito vinculado a Jesus, porque Jesus é a nossa esperança, quando essa esperança nos toma, quando nós olhamos para o passado, até o estado de amargura se torna doce. Porque a presença de Jesus produz qualquer tipo de dor em alívio, qualquer tipo de amargura em doçura. Então você imagina que esse simbolismo das ervas amargas no Seder representa literalmente que nós temos que enfrentar o passado, tivemos um passado, mas que o Eterno nos fez passar o passado com vitória nele. E aí quando nós associamos mais uma vez a figura de Jesus, né, na última ceia, ele chama os discípulos e ele mesmo fala algo muito importante. Olha, todas as vezes que vocês reunirem-se, vocês façam essa reunião na questão do cálice com vinho e do pão, faça isso em memória de mim. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, mais uma vez, ele levanta essa questão da importância que Jesus é a cura das memórias. Então, que nesse período de Páscoa, de celebração, nesse item que você também está aprendendo um pouco mais sobre o seu significado, que são as ervas amargas, que em nome de Jesus, a partir desse momento, você abdique de qualquer amargura, permita que o Espírito do Eterno visite aquele ponto, aquele item do passado que de repente ainda causa algum tipo de dor no seu interior, que ele fará nova todas as coisas. Pessah, Páscoa, significa a inauguração de novas todas as coisas. Significa que um novo tempo começa. Então, aproveite esse momento, esse período de Páscoa, e, afinal de contas, você pode aproveitar toda a sua vida, mesmo que tenha um passado onde aponte para um estado de amargura, com Cristo tudo se torna mais doce. Então, que o Eterno te abençoe. Utilize essa informação para que os seus dias sejam dias melhores, em nome de Jesus. Seja abençoado você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Shalom.